Olá, moçada, então estamos de volta. O Zoom ele tem apresentado esses problemas. De repente, eu vi até o vídeo depois que ele estava gravando. Para vocês, parece que fica só escurecendo e clareando meu rosto, mas é porque a tela apaga e a tela acende, a tela apaga, a tela acende. E eu não consigo fazer mais nada, a não ser reiniciando o computador. Então, o Zoom vem apresentando esse problema. Ontem ele fez isso e hoje novamente. Então, para a gente não perder mais tempo, vamos rezar para dar tudo certo aqui. Joia? Vamos rezar para o trem não dar pau de novo. Então, hoje a gente entra na parte de interpretação dos tratados internacionais, certo? Deixa eu aceitar o pessoal aqui. Beleza, aceitando o povo, e aí eu já dou atenção para vocês. Então, olá, moçada. Então, olá novamente. Vamos lá tentar agora ver se o trem dá certo aí, para ver se não vai travar de novo. Até o sistema está chateado de ter aula de reposição no sábado, né? Então, vamos dar uma colher de chá para eles. Vamos lá. Então, moçada, ó, o tratado ele é interpretado sempre que houver uma controvérsia. Opa, deixa eu só isso aqui, ó. Uma contradição ou a norma parecer incompleta quanto ao sentido da norma. No plano internacional, então, a interpretação pode ser efetuada pelos governos dos estados ou pelas jurisdições internacionais. Quando empreendida pelos estados partes ao tratado, a interpretação se diz autêntica. Olha que interessante. Para nós que temos aquele conceito de autêntica e não autêntica, né? Aqui é um pouco diferente. E é sempre realizada pelos governos, pois são eles a voz externa dos estados, interpretada pelo STF. Então, essa interpretação autêntica, quando empreendida pelo conjunto das partes, pode tomar a forma de um novo tratado, ou seja, pode ser realizado um novo tratado para, então, dar a interpretação ao primeiro. Olha que interessante, bem parecido com a interpretação autêntica mesmo, né? É o caso, como vimos, dos acordos executivos sem aprovação do parlamento, permitidos no Brasil. A interpretação governamental pode também ser feita pelo governo de uma das partes pactuantes e transmitida diplomaticamente à outra parte. A interpretação pode ainda ser jurisdicional, aí para isso nós temos a Corte Internacional de Justiça, as cortes regionais e os tribunais arbitrais. E no plano interno dos estados, a interpretação pode ser governamental ou, eventualmente, judiciária. A exemplo da Convenção de Genebra sobre os títulos de crédito. A interpretação também pode ser jurisdicional, onde ela é feita então, pelas jurisdições internacionais, o CIJ ou Cortes Regionais de Proteção aos Direitos Humanos. A Convenção de Viena, só fazer um adendo aqui, antes da gente aprofundar, no oitavo semestre, vocês chegarem lá, eles vão ter direito internacional comigo. Então, nós vamos aprofundar bastante sobre a parte de tratados internacionais, etc. O que a gente pode ir adiantando para você é que a Convenção de Viena, ela também é chamada de Convenção das Convenções, ou seja, é a convenção que regulamenta as outras convenções. Nela, por exemplo, é onde traz as formalidades do tratado internacional, é onde traz como o tratado internacional deve ser interpretado. Então, a Convenção de Viena de 69 é uma dos principais tratados internacionais a respeito dos tratados internacionais. Só a critério de conhecimento dos senhores, quando a gente fala em direito internacional, ele diverge muito do direito interno. Por quê? Olha só, no direito internacional, nós temos uma nomenclatura para as leis. Nós chamamos as leis em direito internacional de tratado internacional. Dentro do direito interno, nós temos leis ordinárias, leis delegadas, leis constitucionais, leis infraconstitucionais e assim por diante. Nós temos uma vasta terminologia para colocar o nome nas leis. Quando nós falamos em direito internacional, todo tratado internacional, não importa seu conteúdo, ele pode ter até outro nome, mas ele é um tratado. Exemplo, a Convenção de Viena é um tratado internacional. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um tratado internacional e assim por diante. O Protocolo de Quioto é um tratado internacional. Então, muito embora eles recebam o nome de convenção, declaração, protocolo, todos eles são tratados internacionais. Ok? Além disso, um tratado internacional ele é verificado não quanto ao nome, mas quanto às suas formalidades. O tratado internacional ele deve preencher uma série
de formalidades. Se eu consigo compartilhar outro quadrinho aqui, ó, tá? Só para vocês saberem e eu poder cobrar na prova. Ó, quais que são as formalidades do tratado internacional? Primeiro, ele tem que ser escrito, joia. Além disso, ele tem que possuir uma estrutura própria. Então, todo o tratado vai ter essa estrutura aqui, ó. Ele vai ter um título, um preâmbulo, considerando, um articulado ou articulando. Ele vai ter título, preâmbulo, considerando, articulando, fecho e anexos. Então, a estrutura do tratado é esse aqui, ó. O título é o que diferencia ele de outros tratados. Preâmbulo é o que traz o conteúdo do tratado. Considerando, traz a justificativa de criação do tratado. Articulado ou articulando é onde traz a parte dispositiva do tratado. Fecho é onde traz a data, local, língua e número de vias. E anexos são os documentos, então, instrutórios do tratado, ou seja, os pareceres, qualquer coisa que compôs, então, a estrutura do tratado. Joia? Então, todo tratado tem essa estrutura aqui, ó. Então, ele pode ter qualquer nome. Pode ter nome de tratado, de convenção, de declaração, não importa, tá? Desde que ele tenha essa estrutura aqui, ó, essa estrutura, então, é que é válida. Se o tratado, por exemplo, não for escrito, ele não gera efeitos jurídicos. Ou seja, não existe um tratado internacional verbal. Todo tratado internacional tem que ser escrito. Se ele for um acordo verbal, a gente fala que ele é um acordo moral, ou seja, também chamado carinhosamente de acordo de cavalheiros, gentleman's agreement, né? Acordo de cavalheiros. Ele não gera efeito jurídico, beleza? Então, isso que eu quero passar para vocês, antes da gente continuar lá. Como é que fecha isso aqui? Tá. Ixi. Volta para lá. Ó, beleza. Então, olha só. Essa Convenção de Viena, que é um tratado internacional, ele trouxe algumas regras de interpretação, dizendo lá que a Convenção de Viena sugere que se observe o contexto da norma, o tratado como um todo, no qual foi inserida a norma, a parte dispositiva, os anexos, e também que se leve a finalidade e o objeto do tratado, bem como a prática posterior pelos estados depois que se obrigaram. Gente, olha só, diferentemente do direito interno, quando você vai interpretar o artigo 121 da Constituição Federal, você faz uma análise isolada da norma. Eu não analiso todo o Código Penal para poder, então, interpretar o artigo 121. Obviamente, eu aplico aquela sistemática, né, de analisar a Constituição Federal e outras normas, mas eu não preciso interpretar o Código Penal inteiro para ter interpretação do artigo 121, certo? Quando a gente discute tratado internacional é diferente. Eu não consigo interpretar o tratado internacional apenas num artigo. Eu interpreto todo o tratado internacional, todo. Além disso, quando você vai interpretar o Código Penal, você não lê o projeto de lei do Código Penal. Isso porque você está pouco se lixando, aquilo não vai fazer diferença. O tratado internacional, por isso que eu coloquei aquela estrutura, um dos tópicos que vem nele é chamado de anexos. Esses anexos, então, que compõem o tratado internacional, eles são aqueles estudos preparatórios do tratado. São as reuniões, os pareceres, os documentos, então, dos estudiosos do direito internacional. Essa documentação, ela também é utilizada no momento da interpretação. Sabe por quê? Ela leva, assim, a finalidade, o objetivo que foi criado aquele tratado. Então, é muito mais fácil interpretar um tratado internacional analisando todos os estudos preparatórios dele do que analisando ele o resultado isolado dele. Joia? Além disso, na interpretação do tratado internacional, nós utilizamos a análise histórica daquele tratado internacional. Ou seja, eu tenho um tratado internacional denominado de Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
A Declaração Universal de Direitos Humanos, ela nasceu em decorrência, então, dos flagelos da Segunda Guerra Mundial. Para você que não sabe, ou se você sabe, se relembra, até 1948, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não havia a expressão dignidade da pessoa humana. Não entendia, então, que uma pessoa tinha direito a preservar sua dignidade. Então, foi a partir de 48, de uma Carta de Direito Internacional, que surgiu a Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, quando eu vou interpretar a Declaração Universal, eu olho o contexto histórico dela. Eu vejo que aquela norma decorre, então, dos flagelos da Segunda Guerra Mundial, em um Estado, então, que não respeitava o ser humano, aonde, então, as raças tiveram uma ideia de sobreposição a outras e assim por diante. Então, na hora que eu vou interpretar a declaração, eu consigo entender ainda que, nesse contexto histórico, era necessário preservar o ser humano, preservar a igualdade entre eles, entre sexo, raça, cor, etc. E ainda que não deveria haver limitação territorial para a aplicação dos chamados direitos humanos. Então, isso é o que diz lá, é o contexto histórico da norma. Beleza. Para nós aqui, na interpretação do Tratado Internacional, nós entendemos, então, que é necessário a boa-fé. E ainda, como é que foi as atitudes posteriores àqueles que fizeram o tratado depois de assinar. Ou seja, como é que eles agiram depois desse tratado. Isso faz bastante diferença. Joia? É o que a gente fala também da prática posterior dos estados ao ratificarem o tratado. Beleza? E olha só, então na interpretação contextual, perguntamos, como é que o Estado que criou a norma se pretende interpretar? Quando ela aparece incompleta, confusa ou ambígua, o que se vê? Então, a parte dispositiva é a parte da lei, tá? Nós temos o preâmbulo, e aí, em busca de recursos interpretativos, né, nós analisamos a lei como um todo. Mas nós podemos, então, como eu disse, recorrer à pesquisa histórica para ver, então, o que se passava na época daquele tratado. A Convenção de Viena, que é o Tratado dos Tratados, manda também que se observe a prática posterior, como é que os estados se comportaram depois dos consentimentos àquele tratado, né? Então você vê que aqui no direito, na interpretação do tratado internacional, os métodos não são isolados, eles auxiliam um no outro. Então nenhum desse método é melhor do que o outro, joia? Então todos eles são auxiliares nesse processo interpretativo. A Convenção de Viena também determina a produção de efeito jurídico, ou seja, uma norma tem que gerar efeitos jurídicos, ela não serve apenas para ficar no papel. E a interpretação não pode esvaziá-la de sentido, ou seja, eu buscar dar uma interpretação para não aplicar o tratado, isso não é válido. E também não pode reduzir a letra morta, ou seja, uma lei que existe, mas não tem valor, não serve para nada. A Convenção também menciona a necessidade da boa-fé, vou falar um pouco sobre isso, na interpretação dos tratados, no sentido que deve-se presumir que os estados estavam de boa-fé quando celebraram. Menciona ainda a interpretação restritiva, eu vou parar aqui que eu já explico a restritiva. Olha só, no direito internacional, então, as normas devem ser interpretadas com boa-fé. Gente, ó, existem alguns conceitos dentro do direito que são bizarramente difíceis de conceituar. Um deles é a chamada boa-fé. Nós temos a dignidade humana, temos moral e outras coisas, honra, outras palavras que para nós do direito elas podem soar múltiplas traduções ou conceituações. Mas quando nós discutimos boa-fé no direito internacional, quando fala em interpretação da norma, a gente tem que partir daquela premissa que a norma ela existe para ser aplicada, que ela não existe para ser, então, uma letra fria de lei, e que ainda as partes, quando criaram aquela norma, estavam com boa-fé, ou seja, eles não estavam criando um tratado, então, utilizando de má-fé. Além disso, a Convenção de Viena traz que a interpretação dos tratados deve ser feita na forma restritiva. Nós não seguimos aquela interpretação extensiva. Sabe por quê? Porque quando a gente discute tratados internacionais, a gente está discutindo obrigações. E aí, quando a gente está discutindo obrigações, a gente tem que ter muito cuidado com as formas de interpretação. Então, a interpretação extensiva é aquela que tem que ser evitada sempre que criar obrigações e restrições à soberania do Estado. Então, um tratado internacional não pode sobrepor a soberania de um Estado. Os Estados são independentes.
Então, usa-se a restritiva quando a extensiva resultar na submissão de um Estado a outro. Ou seja, se gerar qualquer tipo de submissão restritiva, não gerando, pode ser extensiva. Então, prefere-se, por isso, uma interpretação restritiva. Determina também, olha que interessante isso daqui, isso vai ser até uma pergunta de vocês. Determina também que, sempre que houver contradição, obscuridade ou ambiguidade, você não entra com embargos de declaração, tá? Quando possível identificar a origem daquele texto, a interpretação deve ser contra proferentem, ou seja, contra aquele Estado que criou, que redigiu o texto do Tratado Internacional, dando então à parte contrária o benefício da dúvida. Joia? Então, resumidamente, seriam esses os métodos de interpretação. Mas até aqui nós vimos que nem é tão bizarro, não. A gente está falando de interpretação internacional bem suave. Até aqui, beleza. Joia? Então, passamos então ao segundo momento da interpretação internacional, que aqui começa a ficar mais divertido, que é os chamados conflitos entre tratados. Quando a gente está no direito interno, para resolver conflitos, nós temos algumas ferramentas. Na semana passada, para quem não viu, eu coloquei um vídeo para vocês, né? A aula da semana passada foi a respeito de conflitos de preceitos fundamentais, onde nós vimos lá alguns conflitos entre vida versus vida, vida versus dignidade, entre outras coisas mais. Então, quando você vê se em conflitos constitucionais já é um processo complexo, então imagine na esfera internacional, né? Então, nós vimos aí que não existe uma regra prática, mais ou menos. Olha que legal. No direito internacional é mais fácil que no direito interno. Então, como é que se resolvem os conflitos entre tratados? A rigor, os tratados aqui têm a mesma estrutura hierárquica. E deixa eu fazer um adendo para vocês aqui. A principal diferença entre o direito internacional público e o direito interno é que no direito interno existe hierarquia de normas. O tio Kelsen falava, então, que havia uma pirâmide hierárquica de normas, onde no topo estava a Constituição, e aí ele ia, de acordo com o seu valor, reduzindo, então, essas normas. Então, no direito interno, para nós, por exemplo, no direito brasileiro, nós temos a Constituição Federal no ápice, então, dessa pirâmide hierárquica. Agora, olha que interessante. Quando nós discutimos direito internacional público, não existe hierarquia entre as normas. Ou seja, não existe hierarquia entre tratados internacionais. Todos eles estão no mesmo patamar horizontal. Olha que bacana. Então, ele já te quebra as pernas, porque você fala, eu aplico, então, aquele tratado que tiver hierarquicamente superior a outro. Mas aqui não existe hierarquia de tratados internacionais, beleza? Então, por isso que nós falamos que não existe o escalonamento hierárquico entre compromissos internacionais. E aí vem uma perguntinha. Então, quando um tratado entra em conflito político com outro, quando normas de tratados colidem entre si, qual deve prevalecer? Essa vai ser a pergunta da nossa prova. Vamos lá. Olha que resposta de aluno de direito. Tudo dependerá. Só que você não pode responder assim, tudo dependerá. Você tem que trazer uma resposta efetiva, então, para mim, né? Não é válido essa resposta, não. Por que tudo dependerá? Porque existem algumas condições a serem analisadas, tá? Vamos lá, então. Em primeiro lugar, é necessário identificar se há identidade de produção normativa. Gente, quando a gente fala identidade, quer ligar as partes ao objeto, tá? Então, é preciso verificar se as partes são as mesmas ou se são distintas, ou seja, Estado A e Estado B. Então, e o outro tratado, Estado A e Estado B. Beleza, as partes são as mesmas. E se houver diversidade de produção normativa, a solução será diferente. Então, beleza. Vamos lá. Ó. Exemplinho clássico, esse aqui, inclusive, é o problema lá da prova. Ó. A e B celebram um tratado em 1975. E também A e B celebram outro tratado sobre o mesmíssimo tema em 1990. Aqui, você consegue ver, então, que há identidade de produção normativa, quanto às partes e quanto ao objeto. Ou seja, o objeto do tratado é o mesmo e ainda as partes são as mesmas. Beleza, há um conflito entre os tratados. Neste caso, prevalece o mais recente. O mais recente por quê? Aquela regra, lex posterior derroga a priori, ou seja, lei posterior derroga a lei anterior.
E ainda, tem um segundo detalhe. O texto mais específico prevalece também sobre o texto mais genérico. Lex specialis derroga generis. Você lembra disso? Lei especial derroga lei geral. Então, os critérios são esses. Ó. E na coincidência de critério, há a prevalência do mais específico. Então, havendo as mesmas partes e o mesmo objeto, vai prevalecer primeiramente o mais recente e ainda, em último caso, o mais específico. Joia? E aí vem a outra questão. E se houver diversidade de produção normativa? Ou seja, digamos então que A e B celebram um tratado 1 e posteriormente A celebra com C um tratado 2. Então, neste caso, gente, obviamente não tem conflito, porque o objeto do tratado é completamente diferente, beleza? Mas agora imagine um conflito onde uma dessas partes é a mesma, só que o objeto é distinto, tá? Desculpa. Imagine, então, que haja um conflito, onde uma das partes é a mesma, mas o objeto é o mesmo. E aí tem um caso bem clássico que diz assim, ó, imagine essa situação. É um tratado de aliança ofensiva e tratado de aliança defensiva, tá? Então, você supõe que o Brasil e a Colômbia celebram um tratado de aliança ofensiva, ou seja, o Brasil e a Colômbia fazem um acordo que, se um deles for atacar alguém, eles vão, então, se for atacar um terceiro, um ajuda o outro, beleza? Aí, então, caso haja necessidade da Colômbia atacar determinado Estado, o Brasil deverá apoiar e enviar tropas, beleza? Pouco tempo depois, imagine que o Brasil e o Equador, consegue ver agora, ó, antes era Brasil e Colômbia, o objeto, então, era ofensivo. Agora a gente tem Brasil e Equador e é uma aliança defensiva. Caso o Equador sofra agressão, nós seremos obrigados a defendê-lo. Correto? Então, olha que doideira. Em 2008, houve um conflito entre a Colômbia e o Equador. Havia uns reféns da FARC lá no território equatoriano. A Colômbia fez igual um filme do Rambo lá, invadiu o Equador, capturou os terroristas, salvou os reféns. Na época foi uma coisa assim, cinematográfica, tá? Agora, mas e se isso tivesse desencadeado um conflito mais amplo? Imagine, então, vendo esse exemplo que eu dei, do Brasil, Colômbia e Brasil, Equador, como é que ficaria a situação do Brasil nessa situação, dados os tratados que imaginamos entre os dois estados? Qual regra jurídica para solucionar? Ou seja, Brasil com Colômbia tinha um tratado ofensivo e Brasil e Equador um tratado defensivo. Qual que é a regra jurídica para solucionar? Então, olha só, quando há identidade, usamos o texto mais recente e o mais específico. Qual a solução, então? Não tem. Ah, que problema. E aqui está o BO que nós discutimos. Por que não tem solução? Porque aqui tem uma questão do Estado ter que optar por critérios políticos. E ainda, ele vai ter que medir quais serão as consequências de descumprir aquele tratado com uma das partes. Ou seja, é mais conveniente eu continuar sendo amiguinho da Colômbia na ofensiva ou ser mais amiguinho do Equador num tratado defensivo. Então, o Estado vai ter que analisar caso a caso para ver qual que ele vai prevalecer, joia? Porque aqui você observa que uma das partes é igual, mas o objeto, muito embora pareça igual, é diferente, né? Que um ofensivo e o outro defensivo, joia? E aí o Estado, então, vai ter que arcar com as consequências da má escolha, beleza? E aí, então, imaginamos outra situação agora. Os conflitos entre tratados internacionais e direito interno, de preferência com N só, tá? Ali está com 2, mas é com um só. O que diz o direito internacional? Gente, quando houver esse conflito, como é que os estados devem solucionar? Ou seja, conflito de direito internacional, tratado internacional com direito interno. Vamos lá. Não existe norma internacional nesse sentido. Então, o direito internacional não trouxe solução. Não há nada, então, que determine a solução a ser adotada pelo Estado. Não existe aqui um remedinho mágico para resolver, tá? Então, da mesma forma, não existe regra de incorporação da norma internacional. Eu não queria me antecipar, mas eu vou ter que antecipar já explicando isso, tá? No direito internacional, deixa eu só ampliar aqui, ó. No direito internacional, cada Estado
tem um processo diferente, então, de incorporação da norma. No direito brasileiro, e eu vou perguntar isso só de porque eu estou explicando, eu vou perguntar. No direito brasileiro, funciona assim. Tratados internacionais para gerar efeitos jurídicos deverão ser votados para gerar validade. Mas olha só, tem uma diferença. Se o tratado não for de direitos humanos, ele é votado uma vez em cada casa e, ao final, vira uma lei ordinária, uma lei federal. Processo de criação de normas simples, concorda? Então, o tratado internacional, para gerar efeito jurídico no Brasil, se não versar sobre direitos humanos, votado uma vez em cada casa, e, ao final, então, ele vira uma lei federal, uma lei ordinária. Se o tratado versar sobre direitos humanos, ele é votado 2 vezes em cada casa, maioria absoluta, e ao final ele vira uma emenda constitucional. Lembra disso? O Norton deve ter dado essa aula para vocês. Então, esse processo de ratificação do Tratado Internacional do Brasil é assim. Em outros países, basta a assinatura do chefe do Estado que já gera efeito jurídico. Aqui no Brasil, nós temos esse regramento. Esse regramento está lá na Constituição Federal. Ou seja, do mesmo jeito que não existe um tratado internacional que diga como é que funciona o processo de ratificação do tratado, da mesma forma, não tem nenhum tratado que traz como é que funcionaria em caso de conflito entre direito internacional para o direito interno. Joia? Vamos lá. Então, onde está a regra? A regra para a solução desses conflitos está na Constituição dos Estados. Quando a gente fala Estado aqui, eu não estou falando de Estado de Mato Grosso, Estado de Pará. Estou falando dos estados com esão maiúsculo, tá? São os países. Então, é muito raro uma Constituição que assegure ao tratado o primado sobre a norma constitucional. Ou seja, é muito raro uma Constituição colocar, então, em evidência o Tratado Internacional. Ou seja, o Tratado Internacional ser mais importante do que o direito constitucional. É raríssimo isso acontecer. Beleza? Então, em regra, em geral, as Constituições são bem sutis quando versa sobre isso. A holandesa diz assim, ó, o tratado conflitante com a norma interna pode promover por si só uma revisão constitucional. Alguns doutrinadores dizem que esse tratado está acima da Constituição, mas no mínimo eles comem capim, porque olha só, a Constituição holandesa só está dizendo que ele vai provocar uma revisão constitucional, ou seja, vai provocar uma rediscussão da norma constitucional, mas não que ela gere efeito jurídico, beleza? E no Brasil, gente? E a Constituição brasileira? Na Constituição brasileira também não existe regra específica. O que existe é relativo à questão de inconstitucionalidade de norma, lá no 102, incisos 3, a linha B, que diz lá, que compete ao STF, blá, 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 blá. No inciso 3º, julgar mediante recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida. E aí olha o que diz o B. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Ou seja, cabe então, através do recurso extraordinário, levar essa matéria à discussão do STF. Então, aqui está a competência do STF para julgar em recurso extraordinário uma decisão que tenha determinado inconstitucional uma norma de tratado. Joia? Então, os tratados estão sujeitos ao controle de constitucionalidade. Daqui tiramos que eles são infraconstitucionais. Seria simples se fosse apenas isso. Mas tem uma questão. Então, depois de 2004, nós tivemos a emenda constitucional número 45, que trouxe a razoável duração do processo, alterou regras de competência, mas trouxe também o processo de ratificação dos tratados internacionais de direitos humanos. Colocou lá, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Gente, então, ó, antes de terminar aqui, eu discutir umas questões com você. Esta ideia de ter colocado a possibilidade de emenda constitucional de tratado internacional que versa sobre direitos humanos, ele trouxe, obviamente, uma discussão de hierarquia, porque se o tratado internacional versa por direitos humanos, passa pelo processo de ratificação, votado 2 vezes em cada caso, com maioria absoluta, ele vira emenda constitucional. Então, ele vai estar acima das demais leis federais. Consegue entender isso? Joia. Agora, vamos ver um caso em específico. O Brasil, ele é signatário do Pacto de São José da Costa Rica, ou São José da Costa Rica, tanto faz. O Pacto de São José da Costa Rica, ele trouxe a proibição da prisão civil do devedor.
E aí, olha só, nós recepcionamos de uma forma bem bizarra esse tratado internacional, uma vez que nós, então, extinguimos a figura da prisão do devedor insolvente, aquele que gastava, né, o que não devia, etc. Nós eliminamos a figura do devedor insolvente, mas, ao mesmo tempo, nós mantivemos a prisão do devedor civil de alimentos. Ou seja, espera aí, então nós assinamos um tratado internacional que proíbe a prisão civil do devedor. Ao mesmo tempo, nós temos uma norma que diz que cabe a prisão civil do devedor de alimentos. Este caso, então, que eu estou conversando com vocês, ele foi a julgamento do STF. Ele chegou no STF e lá, então, os ministros entenderam que, muito embora aquele fosse um tratado de direitos humanos, muito embora ele poderia ser recepcionado até mesmo com a emenda constitucional, quando eu discuto alimentos, o direito a alimentos preserva alguns preceitos fundamentais. Dentre eles, a vida e a dignidade humana. E outra, em alguns casos, esses alimentos são devidos a menores que não possuem capacidade laborativa e ainda necessitam de pessoas para sobreviver. Então, o STF entendeu por ponderar, naquele momento, que a nossa norma federal, uma norma, então, federal prevista na Lei 5478 de 68 e, naquele tempo, prevista no Código Civil de 73, deveria prevalecer sobre, então, o Tratado Internacional. Ou seja, nós recepcionamos aquele Tratado Internacional do Pacto de São José da Costa Rica em parte. Nós extinguimos a prisão civil do devedor, mas, ao mesmo tempo, nós mantivemos a prisão civil do devedor de alimentos, sob o argumento que esta seria uma das poucas oportunidades, então, do credor receber o débito alimentar. Joia? Então, é um caso excepcional. E é até por isso que a prisão civil do devedor de alimentos ela tem um limite de 30 a 90 dias, não é uma prisão perpétua. Além disso, a prisão do devedor de alimentos não quita o débito alimentar, então ele não tem um caráter punitivo, ele tem um caráter de forçar o indivíduo a pagar, então ele tem alguns aspectos bem diferentes de uma prisão qualquer aí que nós já vimos, né, do penal. A prisão daqui é para forçar o devedor de alimentos a quitar seu débito alimentar. Então, naquele caso, entendeu-se, então, que em prol da dignidade humana e o próprio direito à vida, seria possível a prisão civil do devedor. Joia? Foi uma interpretação aí, você vê, do direito interno frente, então, à interpretação internacional. Joia? Moçada, então, ó, eu vou deixar aberto a questionamento, se quiser mandar pergunta. Ontem, depois, esqueci o nome dela, Elisângela, não? Como é que é o nome dela? Lisandra? Deixa eu olhar aqui, eu esqueci o nome da representante de vocês. A Lisandra, A Lisandra falou que estava sem celular e não conseguiu mandar, né? Tinha ficado chateado, eu quase cortei os pulsos ontem, e aí escreveu uma carta aí culpando os senhores, né, por não ter assistido a aula, mas eu superei já bem esse trauma da turma de vocês, estou mais tranquilo, tá? Então, moçada, ó, se tiver questionamentos aí, pode ficar à vontade. Mas eu já estava assistindo a aula lá, professor, tudo gravadinho. A de ontem? Mas não tinha ninguém assistindo, ué. Não, Falando que eu professor. tô assistindo já. Ah, tá. Não, é que o link não deu. Eu tentei várias vezes, mas o link não deu que o senhor mandou no grupo. Não foi culpa nossa. Então, dessa vez está perdoado. Só vão perder meio ponto cada um, tá bom? Não estou te ouvindo. Professor. Então... Oi. Não está saindo o seu som. Professor? Agora sim. Não. Tô ouvindo. Fala por sinais, assim, ó. Agora eu tô ouvindo. Então, ontem eu não assisti a aula ontem porque era meu aniversário. Ah, parabéns pro senhor, cara. Muitos anos de vida, saúde, paz, prosperidade. Obrigado, obrigado. Se tiver brigadeiro e bolo, pode mandar. Depois eu mando no privado dele.
Eu vou fazer um brigadeiro aqui. Professor, esse tratado internacional aí, é como o senhor disse, ele é como tudo depende, no caso, na parte política, depende do político, né? Do que vai ter mais vantagem para ele discordar de um determinado tratado. A discordância, qual seria a penalidade? Isso dele quebrar um tratado? Isso em contrato? Então, ó, o tratado internacional, ele nasce para gerar efeitos jurídicos. Em caso de descumprimento do tratado internacional, esse descumprimento será julgado pelo CIJ, chamado de Corte Internacional de Justiça. É o órgão jurisdicional da ONU. Tá? Para que as partes sejam julgadas pelo CIJ, ambas as partes têm que concordar de escolher aquele juízo como, como é que eu vou dizer, como julgador do caso. Tá? Uma brecha que foi feita nos tratados internacionais depois da década de 70, 80, eles colocaram eleição de foro. Ou seja, todo tratado internacional, em grande maioria, traz assim, ó, caso o tratado seja descumprido, este será analisado pelo CIJ. Então, eles colocaram uma convenção do CIJ para resolver esses litígios. Mas caso o tratado não traga, né, onde será julgado, ele pode questionar isso em algum tribunal internacional, né? Em último caso, no CIJ, se a outra parte concordar em ser julgada por ele também. Vocês vão aprender no oitavo, quando chegar no direito internacional, lá, vocês vão aprender isso comigo, fica tranquilo. Mais dúvida, moçada? E professor, Pode falar. se por acaso nesse tratado entre Brasil e Colômbia e Brasil e Equador, o Brasil não querer nem atacar e nem defender ninguém, ficar neutro, ficar inerte lá. Aí os dois vão poder, então, colocar o descumprimento do tratado internacional. Os dois vão falar, olha, o Brasil descumpriu comigo e o Brasil descumpriu comigo. Então ele vai ser duplamente penalizado. Ah, porra. Ele vai ter que escolher um lado aí. Não dá para ele ficar em cima do muro, não. Ah, essa era a minha dúvida. Mais dúvidas, moçada? Essa aula de hoje vai ter atividade ou a de ontem? Eu não lembro. Eu tenho que olhar lá no cronograma se tem. Mas eu acho que eu vou colocar assim. Vocês estão, né? Trabalhar as atividades no sábado. Aproveitar sábado, esse não. frio que está fazendo aí. Ó. Eu vou olhar no cronograma lá se precisa colocar. Aí eu vejo. Tá bom. A coisa vai estar lá. Beleza. Beleza, moçada? Então eu vou Beleza, finalizando professor. aqui. Abraço para vocês. Bom final de Abraço. semana aí. Se cuidem. Joia? Valeu, moçada. Até mais. Beleza. Então.